Senhor Jesus a todos. É um privilégio estar aqui compartilhando esse momento tão sublime, magnífico do projeto Despertai. Eu amo o projeto social, eu respiro o projeto social. Nós temos um projeto da igreja que é o Meninos dos Olhos de Deus. Eu compartilho com a Jéssica, essa que dançou aqui também, um projeto Força na Peruca, que é um projeto no Hospital do Câncer, toda quarta-feira lá em Patos, e outros projetos mais. E hoje eu estou aqui vislumbrado, de ver tanta pessoa interessada, pessoas bonitas, elegantes, compartilhando esse momento. E eu posso vos dizer que só Jesus que faz isso, só Jesus. Então, irmã Kátia, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Quero voltar mais vezes aqui, em nome de Jesus. Você que trouxe Bíblia, eu quero compartilhar uma palavra contigo. Mateus capítulo 17, versículo 24 a seguir. Eu quero falar de 4 coisas muito importantes para todo cristão, para todo ser humano. Mateus capítulo 17, versículo 24. Não, tá bom. Mateus 17, 24, a Bíblia diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse momento tão especial. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por amar Paracatu. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, que a tua verdade seja sobre nós. Me dê sabedoria, discernimento, como que se fosse o último dia que eu fosse pregar, Senhor. Em nome de Jesus, que cada família, coração, seja alcançado nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, então nós estamos aqui no aniversário do projeto Despertai, e Deus, Ele ministrou esta palavra ao meu espírito, sobre 4 coisas muito importantes, nesta pequena passagem, quando Jesus chegando em Cafarnaum, com os seus discípulos, e ali era um local que Jesus morava. Jesus morou 3 anos em Cafarnaum, e ali ele fez alguns milagres. E quando eles chegam em Cafarnaum, os cobradores de impostos e tributos aborda Pedro e pergunta a Pedro se o mestre deles pagava também impostos ou tributos. E Pedro, precipitadamente, no seu gênero, sanguíneo, Pedro disse: sim, ele paga. E quando Pedro sai ali desta resposta para encontrar com Jesus, Jesus aborda Pedro: Pedro, de quem os reis da terra cobram os impostos e os tributos? Dos filhos ou dos escravos? Ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros. Mas Pedro, então vá ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, tira um estáter de dentro da boca dele e paga os impostos, para que nós não escandalizemos. A primeira coisa que eu quero trazer nessa noite para a nossa vida é a direção detalhada de Jesus. Jesus, Ele sempre vai nos dar
uma direção detalhada. Por isso que nós temos que conhecer Jesus. Por isso que nós precisamos relacionar com Jesus. Porque se nós relacionarmos com Ele através da palavra, através da oração, Ele sempre tem uma direção para te dar. No Salmo de número 32, versículo de número 8, o Senhor disse assim para Davi: ensinar-te-ei e instruir-te-ei o caminho que deve seguir. Deus sempre tem uma direção para todos nós. Às vezes nós erramos, às vezes nós tropeçamos, e isso é natural de todo ser humano. Mas Ele tem uma direção exata para a sua vida. Diga amém. E Ele trabalha conosco nos mínimos detalhes. Então Ele disse: Pedro, vai amar. Direção. No ano de 2009, Deus nos deu uma direção para abrirmos a igreja. E nós abrimos uma igreja. Dia 23 de julho de 2009, nós inauguramos a igreja Fé e Milagres. 2 anos se passaram e Deus nos deu outra direção. Nós recebemos uma ligação de uma irmã sanguínea minha, dizendo que havia em Patos de Minas uma menina precisando de uma família que a adotasse, e que se havia alguém lá na igreja que pudesse adotar essa menina, porque senão ela iria para a rua. Isso foi o que a minha irmã me disse. E eu esperei minha esposa chegar, contei a história e disse: se a Estela quiser, nós iremos adotar essa menina. Até então, minha esposa é impossibilitada de ter filhos, endometriose no ovário, nas trompas, no útero, ovário policístico. E quando ela chegou, eu contei a ela o relato desta criança, menina de 8 anos, e nós fomos conhecer a menina, eu, a minha esposa e a minha irmã. No meio do caminho, Deus disse comigo: pega, porque essa é sua filha. Direção de Deus. Deus sempre te dá direção. Se tem uma coisa que Deus não quer que nós façamos, é que nós venhamos errar. Deus não tem prazer nos nossos erros e nem quer que erremos. Então aquele caminho nós fomos. Esta garota estava na casa de um médico e uma dentista, uma grande mansão, e nós morando dentro de uma pequena casa muito simples, uma casa de 2 quartos, uma meia água, não sei se vocês conhecem meia água, né? No fundo do lote. E quando nós conhecemos uma menina muito especial, eu olhava ela correr dentro daquela sala gigantesca, e nós pegamos esta menina, levamos para o culto, fomos lanchar com ela, devolvemos nesta casa. 15 dias depois, nós adotamos essa menina, que essa é minha filha que está aqui. Eu quero que ela fique de pé, Adriele, sem ter vergonha. Nós vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Essa foi a direção que Deus me deu. Nós adotamos a Adriele com 8 anos de idade, e ela veio morar conosco, e foi um presente muito grande de Deus. Através da vida da Adriele, Deus nos deu uma direção para nós abrirmos a Casa das Meninas dos Olhos de Deus, que é um projeto social que trabalha com crianças vítimas da pedofilia, maus tratos e abandono. Nós inauguramos essa casa no ano de 2011, e esta semana completamos 7 anos com o projeto Meninas dos Olhos de Deus. É um projeto que nós recebemos essas crianças enviadas pelo Ministério Público, Vara da Infância e o Conselho Tutelar. Já recebemos na nossa casa mais de 300 crianças. Algumas voltaram para suas famílias e outras foram para adoções. Hoje nós estamos com 5, estávamos com 9, e amanhã ou depois nós recebemos mais uma mãe que tem 16 anos com um filho de 3 a 6 meses. Nós estamos com uma menina de 16 anos com uma criancinha de 32 dias, e que já tem mais um filho de 1 ano e meio.
Mais de 300 crianças nós recebemos nesse abrigo, que veio através da direção de Deus, seguida da direção de Deus na vida da Adriele. Quando nós estávamos com a Adriele, havia passado 2 anos da adoção, ela perdeu a avó biológica, que era uma avó e uma mãe, e ela estava com uma carta escrita para a avó, em agradecimento por tudo que Deus estava fazendo por ela, e agradecendo a avó por ter sido uma grande guerreira. Ela escreveu a carta à noite, e na mesma noite a avó dela havia morrido, e nós não contamos para ela, porque no outro dia pela manhã nós íamos no velório, e a Estela começou então a conversar com a Adriele, que a avó dela havia morrido. Nós contamos para ela, ela pegou a carta, colocou atrás e disse assim: quem vai cuidar dos meus irmãos? Porque ela tinha ainda mais 2 irmãos que estavam em situação de risco. A minha esposa disse: nós iremos cuidar dos seus irmãos. Adotamos o Tiago com 13 anos e o Lucas com 6. Achávamos então que estávamos totalmente realizados. Deus havia nos dado uma gigantesca casa. Nós mudamos da Meágua, moramos, ganhamos, compramos esta casa. Deus fez um grande milagre, uma casa muito grande. Então, aquele que não tinha filho já tinha 3. Uma casa de quase 6 quartos, se não me engano, que agora estou feito, Nós já temos filhos, mas dentro do meu coração, do meu espírito, pulava o Salmo 113, que Deus faz da mulher estéril mãe de filhos. E eu pensava: Deus, o Senhor vai me dar uma filha biológica, um filho ainda? E 9 meses depois vi a Alessandra, que é minha caçula, essa moça linda, a cara da mãe dela, e 100%, Kátia? Cara da mãe. 100%. Veio a Alessandra, e eu dizia assim: Deus curou a Estela. No dia do parto da Estela, o médico me disse, falou assim: você crê em Deus? Creio. Então a sua filha foi um presente de Deus, porque a sua esposa tem endometriose nos ovários, nas trompas, no útero. Impossível era ela ganhar o neném, mas Deus fez o milagre. São direções de Deus. São direções de Deus, direções detalhadas. Aí bom, nós estávamos numa casa que Deus havia nos abençoado, 4 filhos, tudo tranquilo, andando num Corsa, o Indy, 6 pessoas, um carro para 5 lugares. Num dia pela manhã nós estávamos numa consagração na igreja, e o Espírito Santo falou comigo, audível: dá o seu carro para a igreja. Eu: como assim? Dá o seu carro para a igreja. Eu: amém. Eu não tenho apego com nada. E Deus, a minha parte eu vou dar. Eu vou falar com a minha esposa. E nós indo embora para Estela, Deus falou comigo para dar o Corsa para a igreja. Eu já dei minha parte. Se você quiser ficar de sócia com Deus, você fica, mas a minha parte eu já dei. E ela: Lélia, a minha parte também eu estou dando. Nós abençoamos a igreja com o nosso carro, 2 para 3 meses depois. E são direções detalhadas de Deus que eu estou te contando, são direções para que Ele faça isso na sua vida. Deus nos abençoou com um Fiat Doblo de 6 lugares, exatamente o número de lugares que nós precisávamos para a nossa família. Queridos, Deus não tem prazer que você erre. E às vezes nós andamos com dúvidas: o que fazer, como fazer, o que pensar. Ou às vezes nós andamos perdidos, sem uma direção, desesperados. Como isso acontece? Deus tem a bússola para nos dar, e a bússola de Deus chama Jesus, e Jesus é a palavra. Deus chama Abraão, Gênesis 12 fala: Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha um GPS, Abraão não tinha um recurso humano, Abraão não tinha o Google para ajudá-lo, mas Abraão tinha Deus. E toda pessoa que tem Deus, ele anda por um caminho que, para a glória de Deus, ele não vai tropeçar. Abraão saiu com 75 anos para uma terra que ele não conhecia, mas quem conduzia Abraão?
Deus. Do mesmo jeito que Deus conduzia Abraão, Ele conduz também a sua vida. O que nos basta? Confiar, entregar, aceitar e obedecer aquilo que Deus tem. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está falando conosco. Então a primeira coisa que Jesus falou com Pedro: vai ao mar, lança o anzol, você vai pegar um peixe, dentro dele tem um estaler, você paga os impostos. Jesus deu a Pedro direção detalhada de tudo que era para fazer. E eu quero declarar, Kátia, que de hoje em diante Jesus vai te dar todas as direções para esse projeto. Eu quero declarar que Jesus vai abrir os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais, e vai começar a te dar pessoas, provedores. Ele vai mandar sobre a sua vida tudo o que você precisa, e aquilo que Ele propôs ao seu coração, pode ir tranquila que Ele vai fazer. Amém. Vamos aplaudir Jesus por isso. Então a primeira coisa que Jesus tem para nós: direção detalhada. Segunda coisa, Ele disse: Pedro, de quem eles cobram impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, sim, mas para que demos um bom testemunho, pega e paga. Eles não eram estrangeiros, eles eram filhos, eles deram um bom testemunho. A segunda coisa que eu quero deixar para nós aqui é que todos nós precisamos dar um bom testemunho. Todos nós precisamos dar um bom testemunho. E quando nós relacionamos com Jesus, Ele vai nos moldando de uma maneira para que venhamos dar um bom testemunho. Sabe por quê? Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós nascemos para dar certo na vida. Diga amém. Amém. A sua vida não é um erro. A sua vida não é um propósito do seu pai ou da sua mãe, não. A Bíblia diz em João capítulo 1 que nós nascemos não da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, nem da mulher, mas de Deus. A sua vida é um propósito de Deus. Deus te fez com um propósito, e o propósito de Deus na nossa vida precisa se cumprir. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Sabe a única coisa que eu nunca queria ser na vida? Posso falar? Posso falar? A única coisa que eu não queria ser é crente. Virei crente. Pastor Cifrão fala que Jesus é o maior estraga prazer da gente. A gente programa alguma coisa e vai e faz outra, tudo diferente. Irmãos, o meu maior sonho não era ser crente, era ser padre. Eu estava namorando com a minha esposa. A minha esposa é muito séria, mais fechada, e eu fiz uma prova com Deus. Falei: Deus, eu quero ser padre. Eu fui criado dentro dos princípios católicos. Sempre tive muitos amigos padres e tenho até hoje bons amigos. Tenho amigas que são freiras na cidade. Eu almoço com elas na mesa delas, visito o asilo delas, as crianças delas. Eu queria ser também. A minha esposa, então minha namorada, morava em Unai. E eu dizia assim: Deus, então é o seguinte, eu vou. Se eu chegar em Unai e encontrar a Estela séria, que é o normal dela, é porque é para mim ser padre. Mas se eu chegar lá e estiver sorrindo, é para mim casar com ela. Quando eu cheguei em Unai, esperando ela séria, pela primeira vez ela me recebeu sorrindo. Vixe, meus planos caíram por terra. Eu tinha que casar com ela. E Deus
foi me conduzindo por um caminho e me trouxe a ser um pastor. O meu propósito era um, o propósito de Deus era outro. Fala com a pessoa que está do seu lado. O seu propósito é um, mas o de Deus é outro. Fala assim: Deus sonhou com você e você vai viver os sonhos de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Quando nós falamos de bom testemunho, olhe para cá. O Espírito de Deus me leva ao Salmo 136. E pelo abrigo nós tínhamos todos os direitos de recebermos a verba do município, do FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Nós temos todo o direito de receber verbas de subvenção. E Deus me levou a uma direção diferente. Deus me levou a fazer uma carta, um ofício, e entregar para o prefeito da nossa cidade que nós estávamos abrindo mão de todos os direitos financeiros que nós tínhamos e que nós devíamos viver somente pela fé. E manter um abrigo, humanamente falando, é muito caro. Só que eu não sei quanto que custa. Quem sabe é minha esposa. E o prefeito não entendeu aquilo. Ele disse: pastor, eu não entendo, você tem direito, você está totalmente legalizado, eu estou com uma verba para você aqui, e na minha mão também tem um ofício que você não quer. Eu falei: não quero, mas eu preciso te contar o valor. Pode contar. Estou com 230 mil reais liberado para você aqui. Eu disse: obrigado, mas não iremos pegar. Nós cremos que tem mais recurso no céu do que na terra. Mas é 230, não tem problema. As crianças que estão lá, quem manda lá é Deus, e quem provê é Deus. Do mesmo jeito, as crianças do projeto Despertai, com as famílias desse projeto, quem manda é Deus, quem vai sustentar é Deus, quem vai prover é Deus, quem vai transformar é Deus. E desse projeto Deus vai levantar médicos, profissionais, advogados, policiais. Essas crianças que hoje participam desse projeto, futuramente vai voltar aqui como professores, doutores, dentistas, advogados, dizendo: quando eu era criança eu passei por aqui, mas Jesus transformou a minha vida e hoje eu sou esta pessoa honrada nesta cidade. Glória a Deus. Nunca vai faltar provisão na sua mesa, nunca vai faltar provisão na sua casa. Você vai ter o que comer e ainda vai ter para abençoar outras pessoas. Outras pessoas. No dia 19 de julho de 2013, dentro de provisão, eu fiz um propósito com Deus. A minha filha estava recém-nascida. Eu disse: eu vou ficar um ano sem comprar nada para mim, pessoalmente falando. E eu amava comprar muito. Então eu vou ficar um ano sem comprar nada, e Deus vai prover para mim, e eu também não vou pegar nada emprestado. 19 de julho. Quando foi em agosto, nós estávamos no congresso de pastores em Caldas Novas. Eu, meus 4 filhos, Alessandra no bebê conforto. E de manhã o sol bate no meu rosto, Deus me acorda e fala assim: você confia em mim mesmo? Eu disse: confio. Ele disse assim para mim: então tira o seu salário. Eu ganhava nesse tempo 3 salários mínimos. Amém. Fui para o congresso. Naquela noite eu fiz um voto perante todos que eu estava tirando o meu salário e que eu iria viver somente pela fé. Aí minha esposa disse: e agora, nós iremos viver de quê? Foi até essa semana, foi do dinheiro, mas de agora para frente nós iremos viver pela fé. Queridos, eu não tinha noção que Deus é tão fiel. Começou a chegar na minha casa compras de supermercado de pessoas que eu não sabia quem eram. Começou a chegar na minha mesa
frutas e verduras, provisões. Começou a chegar para os meus filhos. Eu me lembro que eu estava há 42 dias sem R$1 no meu bolso. Cheguei de viagem e a Estela me disse assim: Lélio, só tem 2 fraldas da Alessandra. E eu entrei para tomar banho e ir para o culto. Aí eu disse: Espírito Santo, eu preciso de dinheiro para comprar fralda para minha filha. Mas no mesmo instante eu disse: não preciso de dinheiro. Eu preciso daquilo que o Senhor acha que eu preciso. Tomei meu banho, troquei de roupa, saindo para a igreja, ela disse: Lélio, ela usou mais uma, só tem uma. Em pensamento eu disse: Espírito Santo, o Senhor ouviu o que ela acabou de dizer. Tinha 42 dias que eu não tinha R$1 no meu bolso. Viajando, comendo, bebendo. E no outro dia pela manhã, 11 horas da noite do mesmo dia, ela disse: Lélio, acabam as fraldas. Que amanhã é outro dia. Amém. Ela já usou a última que tem. Nós fomos pedalar, eu e ela. E eu pensando: Deus, como eu vou fazer? Nós estamos pela fé. Eu disse que eu responsabilizo pela minha casa. Nós chegamos numa padaria, porque quando eu fiz o voto de não ter mais salário, nós temos um pastor na igreja, vice-presidente da igreja, chegou a mim e falou assim: a partir de hoje, tudo que for produto de padaria, você não paga mais. Você pode pegar na minha padaria o que você quiser. Tem 5 anos que eu não sei o que é pagar uma padaria. Aí nós chegamos para tomar um café. Tomamos. Quando nós fomos sair da bicicleta, uma menina que trabalha lá disse: pastor, espera aí, eu não fui no chá de fralda da Alessandra 7 meses atrás, mas eu guardei aqui R$20 para a senhora comprar fralda para ela. Nós começamos a chorar e dizíamos: esse é o Jesus que nós servimos. Ele cuida até das fraldas da nossa filha. Eu chorei muito nesse dia. Eu fiquei muito feliz. E nós fomos embora, compramos a fralda, compramos as coisas, e Deus começou a enviar sustento. Teve uma irmã que congregava conosco, disse: pastor, me explica isso, não dá para acreditar. Eu falei: vai lá em casa e conversa com a minha esposa, ela te explica, de mulher para mulher, é mais fácil. Quando ela chegou lá, incrédula, toca o interfone, ela já estava conversando com a minha esposa. Chega uma compra do supermercado. Aí minha esposa disse: é assim que acontece. Quem mandou? Não sei. Ele é a provisão que nós precisamos para a nossa vida. Isso é um privilégio meu? Não, é nosso. Ele ama eu mais do que você? Não, ele nos ama igual. Eu sou melhor do que você? Não, nós somos iguais. O mesmo amor que ele tem por mim, ele tem pela sua vida. Do mesmo jeito que ele provê a minha mesa, ele provê a sua. Eu estava em Trindade, no Goiás, com um casal que estava estudando na base missionária, e nós fomos comer umas pamonhas. E chegando naquele lugar, ele chamou mais um casal, que veio o pastor desse casal, um amigo desse casal. Nós éramos umas 8 a 10 pessoas. Quanto que eu tinha no bolso? Nada. Eu disse para o pastor que estava comigo, na época era um presbítero, dono da padaria, falei assim: pastor Márcio, paga que depois eu te pago, porque eu não tenho dinheiro. E eu sou de um costume que quem convida, paga a conta. Quando eu desci do carro e falei com ele, o Espírito Santo falou comigo: come à vontade, porque eu responsabilizo. Nós sentamos naquela mesa, e o pessoal: quero uma pamonha de doce, outro quero uma de sal, de doce, de sal, de doce, de sal. Aquele frio na barriga, falei: o que vai virar isso aqui? Eu nunca vi um povo comer tanta pamonha. Tinha uns do Mato Grosso, outros do Rio de Janeiro, nós. E de todo jeito que o garçom anotava naquela fichinha, sabe aquele comando? Ele só ficava no meu rumo, ele não ficava no rumo de ninguém. Anotava, colocava no meu rumo, anotava, colocava no meu rumo. Deixa eu te falar uma coisa, dentro de provisão, Deus permite acontecer algumas coisas conosco, para nós acreditar que Ele é o Deus que provê para a nossa vida. Quando todos comeram, eu sem dinheiro, peguei aquela ficha, levantei. Tem mais alguém que quer comer pamonha? Torcendo para não comer.
Já viu quando você oferece alguma coisa para alguém que você não quer dar? Você aceita? Tipo assim, tomara que não, porque está tão gostoso. Ou isso só acontece comigo? Eu acho que acontece aqui em Paracatu também. Eu falei, ninguém quer mais pamonha? Não, que eu fichinha na mão. Eu falei, então deixa eu pagar. Quando eu dei o primeiro passo, um bispo lá do Mato Grosso falou assim, pastor Lério, oi. Ele falou assim, hoje a pamonha é por minha conta. Eu disse, então pode pagar lá. Eu vou dar de difícil. Deus estava fazendo um milagre. É a mesma coisa quando alguém vai na sua casa jantar, tem aquele tanto de vasilha na pia, e o convidado começa a lavar, você fala assim, não, deixa isso aí, depois eu lavo. Para com isso que todo mundo quer que lava, viu? É na verdade. Deixa lavar. Quando aquele bispo disse, hoje eu pago, eu disse, então pode pagar. E Jesus estava me ensinando ali. E Jesus fala com Pedro, Pedro, vai lá e pega o peixe. Provisão. Provisão. E aí Jesus vira e fala assim, de dentro da boca dele você tira um estáter. Então, primeira coisa, direção detalhada. Segunda coisa, bom testemunho. Quarta coisa, provisão de Deus. Terceira coisa, provisão. Quarta coisa, resposta. Deus tem e Ele é a resposta para tudo na nossa vida. Deus é a resposta para tudo na nossa vida. Diga amém. A resposta que você precisa, a dúvida que você tem, a luta que você enfrenta, a dor que você encara, Ele é a resposta de tudo. Pedro então, o que ele faz? Obedece. Ele vai ao mar, ele lança o anzol. O que vem no anzol? Diga, um peixe. Fala mais forte, um peixe. O que tinha dentro do peixe? Fala, uma moeda. A provisão de Deus. Deus tem a resposta para a sua vida. Tem 5 anos que eu não tenho salário da igreja e eu tenho base bíblica para ter. Não é errado ter, mas eu não tenho. Tem 5 anos que eu não pago padaria. Tem 2 anos e meio que tem um rapaz que me abençoa toda semana para cortar o meu cabelo e fazer a minha barba. Tem 4 anos e 3 meses que eu treino na melhor academia de Patos de Minas, de graça. Por fim, tem uma irmã na igreja, nutricionista, que estava me fazendo um acompanhamento também, de graça. Por que eu estou te contando isso? Simplesmente para glorificar o nome de Jesus. Simplesmente para dizer, Jesus, Tu és fiel. Tu és fiel. Não há outro melhor do que Ele, não há outro igual a Ele, Ele é o único. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você só está aqui porque Ele permite você estar. Você só está respirando porque Ele é o teu fôlego de vida. Se Ele não fosse o teu fôlego de vida, você não estaria aqui. Ele permite você estar. – 19 de julho de 2009, propósito de 1 ano sem comprar. Outubro de 2009, agosto, setembro, outubro, 3 meses depois, eu estava na base da MCM, uma agência missionária em Trindade. O pastor me pede para dar um testemunho. O Espírito Santo fala audível no meu ouvido: você confia em mim só por 1 ano? Eu tinha feito um propósito de 1 ano sem comprar. Eu disse, irmão, eu estou fazendo um propósito aqui de nunca mais comprar nada para mim e nem pegar emprestado. Queridos, olha para cá. Tem 5 anos que eu não compro nada, e enquanto eu viver, eu não comprarei mais nada e nem pegarei emprestado. Tudo que eu mais gostava e comprava compulsivamente é o que Deus mais tem me dado com excelência. Deus tem me abençoado poderosamente, de uma maneira sobrenatural e com veemência.
E da mesma maneira que Ele faz comigo, Ele quer fazer contigo. Ele quer te honrar. Diga graças a Deus. Ele quer te abençoar. O que aconteceu em Caná da Galileia? Jesus, junto com Maria, sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, estava em uma festa de casamento. Era uma festa totalmente glamurosa, requintada, magnífica. E de repente, o que acaba naquela festa? Diga comigo, o vinho. Fala mais forte, o vinho. O vinho simboliza alegria. Era um casamento que estava começando sem alegria. Quando Maria ficou sabendo que o vinho havia acabado, ela vai até Jesus e fala assim: o vinho acabou. O vinho acabou. Jesus, educadamente, ele vira para a mãe dele e fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, sabiamente, ela vai aos serventes e disse assim para eles: fazei tudo que ele mandar. Qual foi o conselho da mãe para os serventes, os garçons? Faça tudo que ele mandar. E nesta noite eu quero te desafiar. Você que está aqui, que professa uma fé evangélica, católica, eu não sei a sua fé, mas você está disposto ou disposta a fazer tudo que Jesus te mandar? Por que hoje eu estou aqui obedecendo ao que Ele mandou? Tem muitas coisas na nossa vida que não acontecem porque a gente não obedece a Ele. E obedecer a Ele é andar aqui na palavra. Por que o projeto existe? Porque o projeto é dele. Por que o projeto está de pé? Porque quem sustenta é Ele. E em João 15, eu já encerro aqui, Jesus fala assim, versículo 5: eu sou a videira, vocês são os galhos. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês podem dar muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe qual é o maior engano que o inimigo coloca no nosso coração? É que nós podemos fazer sem Jesus. E sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não alcançamos nada. Sem Jesus nossa vida é triste, vazia, varrida, sem sentido. Sem Jesus a nossa vida é como um saco furado, não para de pé. E aí nós queremos descontar em quê? Nas coisas. Alguns, para suprir o vazio, vai comprar alguma coisa. Outros vai fazer outras coisas erradas. Mas quando nós temos Ele, preenchido por Ele, a Bíblia diz que nós temos vida verdadeira. Sem Ele nós não podemos nada. E o mais importante, que Ele não quer te dar uma vida abundante só na terra, Ele quer te dar também a vida eterna. Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Adianta você ter carros, casas, muito dinheiro, mas no dia que você morrer, para onde vai a sua alma? Adianta o projeto estar aqui e não salvar ninguém? E a Bíblia diz que só Ele pode salvar. Salvar de quê? Da ira, do juízo e do inferno. Tem duas certezas que todo ser humano tem. Uma é que Jesus vai voltar. Outra, se Ele não voltar,
um dia nós iremos morrer. E se nós morrermos sem Jesus, para onde vai a nossa alma? A Bíblia diz que aquele que com a sua boca confessa Jesus como Salvador e que no seu coração crê que Deus o ressuscitou, Jesus dentre os mortos, esse será salvo. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Salvar você. Jesus não era crente, nem católico, nem espírita. Jesus é o Filho de Deus, o único que pode salvar a nossa vida é Ele. E nesta noite eu gostaria que você ficasse de pé. Solte a mão de quem está do seu lado. Ele tem direção detalhada. Ele pode fazer você dar um bom testemunho. Ele é a provisão para a sua vida. Ele é a resposta. Feche os teus olhos. Feche os olhos. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que algum dia você entregou sua vida para Jesus? Confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Deixa eu te fazer algumas perguntas e você pode me responder. O que você prefere? A alegria ou a tristeza? Responda. Alegria? Quem prefere alegria, diga alegria. Alegria. O que você prefere? A saúde ou a doença? Saúde. A morte ou a vida? A vida. O céu ou o inferno? O céu. Só Jesus pode te dar. Com seus olhos fechados. Você que está aqui e que nunca entregou sua vida para Ele e que está cansado de sofrer, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem alguém nesta noite que deseja entregar de corpo, alma e espírito a sua vida para Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador? Dê um sinal com a sua mão. Vem cá na frente quem deu o sinal com a mão. Vem cá. Pode vir, tem uma moça aqui. Quem mais? Não tenha vergonha não. O pessoal do projeto me ajude. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero que Ele me dê direção. Nós já temos uma moça. Mas alguém quer aceitar Jesus? Não fica com vergonha não. Só Ele pode te salvar. Você não sabe se quando você sair daqui você vai viver. E se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Nós temos aqui uma moça entregando a vida para Jesus. Tem mais alguém? Venha. O plano de Deus para você é te salvar. O diabo nesse momento faz tudo para você não vir. Coloca medo, vergonha, timidez. O plano de Deus é salvar a sua vida. Mais uma pessoa, o Senhor. Se tem, venha. É noite de salvação no projeto Despertar. Mais outra moça. Eu sei que o seu coração queima. E não é por minha persuasão, é pelo Espírito Santo. Um dia eu também, cansado de sofrer, eu entreguei a minha vida para Jesus. E nunca mais a minha vida foi a mesma. Mais alguém? Nós vamos orar. Tem aqui 5 pessoas. 2 moças. Você vai vir também, meu filho? 6 pessoas que estão entregando a vida para Jesus. Se tem mais alguém, vem.
é momento, é noite de começar uma nova história. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se não tem mais ninguém, estendam as mãos para frente. Nós vamos orar com essas pessoas. Vocês digam: Senhor Deus, Senhor Deus, nesta noite eu entrego a minha vida para Jesus Cristo e aceito a Ele como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa-me os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, e de hoje em diante o Senhor tem total liberdade de conduzir os meus passos. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir Jesus por isso? Deus abençoe. De pé ainda, de pé, levante as suas mãos para os céus. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. Obrigado, Deus, por este projeto tão celestial. E eu quero te pedir, Senhor, libera sobre o teu povo agora uma unção de cura. Venha curar o enfermo, libertar o cativo. Traga sobre o teu povo a alegria dos céus. Traga sobre as famílias a presença do Senhor. E que sobre eles, ó Deus, de hoje em diante venha um renovo celestial. E que os teus filhos venham a cada dia mais conhecer o Senhor, andar em tua presença. Senhor, nós abençoamos este projeto, nós abençoamos esta escola, esta cidade. Levante as suas mãos para os céus, manifesta sobre eles a tua graça, a tua glória e a tua bondade, e que a vida deles de hoje em diante nunca mais seja a mesma, mas que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado neste lugar. Gera sobre o teu povo fome e sede de justiça da tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, e que todos digam amém e aplauda bem forte o nome de Jesus.